Está bombando em Brasília uma nova denúncia de possível superfaturamento nos gastos do carrinho de compras do governo Jair Bolsonaro. Em 2020, só de leite condensado, o governo Bolsonaro gastou 15 milhões de reais em leite condensado. Ou será que gastou muito menos e superfaturou as notas? Olha, a coisa tá ficando difícil para o Bolsonaro, porque investigações serão abertas quanto a isso. Em Brasília tá bombando, mas antes de eu falar disso, eu quero te mostrar um vídeo do Bolsonaro falando sobre a situação econômica do Brasil há pouco tempo, faz nem 20 dias isso aqui, olha só. O Brasil tá quebrado, chefe, eu não consigo fazer nada. Esse é o Bolsonaro dizendo, não faz nem 20 dias que o Brasil estava quebrado e que ele não poderia fazer nada a respeito disso. E agora aparece a notícia de que tá tão quebrado o Brasil que ele tem 1 bilhão e 800 milhões de reais para gastar em produtos como refrigerante, 31 milhões de reais em refrigerante, chicletes, 2 milhões de reais em chiclete, mas olha, para isso o Bolsonaro tinha que estar mascando chiclete todo dia, tinha que colocar uns 30 chicletes na boca, 24 horas por dia, e não ia dar para gastar 2 milhões de reais em chiclete. Ainda mais pense que quando você compra uma coisa no atacado, o preço cai, e cai muito, porque não estamos falando de comprar um chiclete na esquina, na loja da esquina, que tem o lucro do distribuidor, o lucro do mercadinho, o lucro da companhia. Não, ele compra direto da fábrica e no atacado. A gente está falando aqui de 16 milhões de reais só em leite em pó. Mas olha o que deve ter de criança ali no Palácio do Planalto, ou talvez seja para os idosos lá, para o General Heleno, sei lá, mas é muito leite em pó para essa galera. Eu vou falar disso aqui e da repercussão disso em Brasília, que tá feia para o Bolsonaro. O Bolsonaro vai ser investigado por isso e talvez não agora, mas depois do governo dele, tudo isso será cobrado dele, mas será cobrado de maneira exemplar. O que o Bolsonaro está fazendo jamais será repetido, pelo menos não da maneira escancarada como ele tá fazendo. Mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Então se inscreve no canal e curte o vídeo. É um segundo, é de graça se inscrever no canal e você ajuda a gente a fazer oposição, você ajuda a esquerda a se fortalecer para chegar forte em 2022, porque aqui a gente é de esquerda, a gente faz ativismo. A gente, além de fazer ativismo no Instagram, no Twitter, no TikTok, no YouTube, no Facebook, em todas as redes sociais possíveis, a gente também faz nas ruas com carros de som. Nosso carro de som rodou na carreata de Belo Horizonte na semana passada, essa semana vai rodar no Rio de Janeiro e estamos esperando quando acontecer algum evento importante, seja em Brasília ou em qualquer outra cidade, a gente vai rodar lá também essa semana com carro de som. Então estamos só esperando, se nada acontecer importante, a gente roda também em outra cidade. Comenta aí qual cidade você quer que a gente rode, denunciando o desgoverno Bolsonaro, sempre em fila do auxílio emergencial, fila do banco, fila de lotérica, onde tem muita gente, que isso é importante para que as pessoas ouçam e entendam que o Bolsonaro é o culpado de toda essa desgraça que está acontecendo no país. Mas quem quiser ajudar com essas ações do canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clicou em Seja Membro, você já está ajudando. Ou no primeiro comentário deixa o nosso Pix, que é apoie@plantãobrasil.net. E logo abaixo deixa o PicPay, apoie-se, conta bancária, para quem quiser ajudar as ações do canal para ir para cima desse desgoverno assassino, que é o desgoverno Bolsonaro. Mas um segundinho, se inscrever no canal já ajuda muito. Aproveita também, ativa o sininho e curte o vídeo. Agora vamos falar sobre o Bolsonaro e os gastos. Eu vou mostrar aqui uma tabela pequena dos gastos do governo Jair Bolsonaro. Essa tabela mostra aqui quanto o governo Bolsonaro gastou. Isso é só em 2020, viu? Não é 2019 e 20 não. Olha só aqui os valores, geleia de mocotó, grão de bico, 2 milhões e 300 mil reais em grão de bico. Aí em iogurte, quanto? 21 milhões de reais, 19 milhões em legumes. É muita grana que o governo Bolsonaro está gastando em quase nada. E isso, como você pode ver aqui embaixo, essa é só a página 9 de 15 na lista, tá no site do Metrópolis e também tá no Plantão Brasil, a lista completa para quem quiser ver no site do Plantão Brasil. Mas, entre outros gastos, o governo Bolsonaro gastou, eu vou ler aqui, 14 milhões de reais em achocolatado. Olha, devem gostar de beber leite com Nescau, com Toddy, ou sei lá qual marca, que deve ser essa, que custa 14 milhões de reais. 15 milhões em azeite, 16 milhões em batata frita embalada. Olha isso. É por isso que o Bolsonaro tá gordinho, né? Batata frita, 31 milhões em refrigerante, 15 milhões em leite condensado. Mas não tem quem aguente. Não tem como ele ser fitness. A moda é fitness, do Bolsonaro não. Porque foram 50 milhões de reais em biscoito que o governo Bolsonaro gastou. 49 milhões em temperos e condimentos. Quase 2 milhões em geleia de mocotó, 15 milhões em leite condensado e 5 milhões em uva passa. São alguns dos gastos
do governo Bolsonaro só em 2020. E aí o que aconteceu? Acontece que vários deputados da oposição, tanto da oposição à direita como da oposição à esquerda, e vários políticos famosos também, alguns que não têm cargo como Boulos, Ciro Gomes, alguns que não são deputados, como Flávio Dino, já estão pedindo investigação quanto a isso, e muitos já disseram que vão entrar na justiça e que vão apresentar notícia-crime contra o Bolsonaro para que isso seja investigado, porque isso tem tudo, olha, mas tem todos os indícios de ser superfaturamento, mas tudo. Eu lembro porque eu estudei muito bem o caso do roubo de merenda do Geraldo Alckmin, do José Serra em São Paulo, o caso que envolve o então secretário de Educação, o Capes, e eles roubavam a merenda das crianças, também era assim, superfaturavam a merenda. Eu lembro que quando o Serra era prefeito de São Paulo, saiu uma denúncia de que até o cadarço do tênis das crianças era superfaturado. Cada par de cadarços custava R$14. R$14 por um par de cadarços, 2 cadarços. R$14 era quanto a prefeitura de São Paulo do José Serra, quando ele era prefeito, faz um tempão, pagava. O povo continuou votando para ele, ainda o elegeu governador e o elegeu senador com votação recorde lá em São Paulo. Depois eles falam, o nordestino não sabe votar. Quem fala isso são aqueles que votaram no Serra, no Alckmin, no Aécio Neves e votaram depois no Bolsonaro, votaram no Dória, se arrependeram de todos os votos que deram. Mas falam que o Nordeste não sabe votar porque o Nordeste ajudou a eleger, ou pelo menos a grande maioria dos votos, para Lula e Dilma lá no Nordeste. Eles ganharam com 70%, 80% dos votos. Aí nordestino não sabe votar. Pois bem, esse é o Serra. Isso é denúncia antiga que eu tô falando, viu? Bem antiga, que o Ministério Público, que era indicado pelo então governador Geraldo Alckmin, não investigou. Por quê? Porque quem investiga tudo é o Ministério Público. E no caso do Serra, era investigado pelo Ministério Público de São Paulo, que há 20 anos quem indica o procurador-geral era gente do PSDB, era ou o Serra ou o Alckmin, antes dele o Mário Covas, e aí nada se investiga do PSDB em São Paulo, nada. O mesmo Ministério Público que antes da eleição começou a abrir uma série de processos contra o Haddad para minar a candidatura dele, para tentar fazer alguém do PSDB ganhar. Não serviu, mas serviu para o Jornal Nacional, para o William Bonner, em rede nacional, falar: olha, Haddad, você tem 32 processos, a gente não quer mais corrupto. Lembra dessa pergunta do Bonner pro Haddad? Na entrevista dele no segundo turno, o Bolsonaro pôde falar fake news lá em rede nacional e não foi desmentido. Mas o Haddad foi condenado por processos que foram abertos pelo Ministério Público, indicado pelo Serra e pelo Alckmin. Olha só como é que as coisas funcionam. O Bolsonaro vai começar a ser investigado, aí vai entrar Tribunal de Contas da União. Se o Congresso Nacional agir direitinho, os partidos da oposição agirem direitinho, eles podem tentar convocar alguém. É isso que está faltando, convocar as pessoas. Quem é o responsável por esses gastos? É o Jair Bolsonaro? Tá, mas quem ele indicou que é o responsável por aquilo? Começa a convocar para o Congresso e começa a reunir provas e a bater boca com esse pessoal lá no Congresso e a fazê-los mentir. Quem é convocado para ir no Congresso e mente é preso por mentir. A oposição tem que começar a usar o que tem no regimento interno das casas, o que tem na lei, contra o governo Bolsonaro para criar fatos, para que o povo veja que o Bolsonaro é corrupto. Não adianta falar, vou fazer um escândalo aqui no Twitter, vou entrar com uma notícia-crime para a Procuradoria-Geral da República investigar. Sabe o que vai dar isso? Nada. O Procurador-Geral da República é o senhor Augusto Aras. O senhor Augusto Aras só age quando ele é muito pressionado para agir. No caso do Pazuello, o próximo vídeo do canal será sobre isso. Ele abriu investigação contra o Pazuello, ele vai para cima do Pazuello assim, babando. Por quê? Porque ele tá muito pressionado do Ministério Público. O Augusto Aras sabe o seguinte, ele tá jogando para tentar ser ministro do STF. Se ele não for inscrito, ele sabe, ele fica 2 anos, se der tudo certo pro Bolsonaro, o Bolsonaro conseguir continuar, o Bolsonaro reconduz ao cargo, ele fica 4 anos no cargo, Augusto Aras, e depois a carreira dele de procurador acabou, porque o Ministério Público Federal inteiro o odeia. Então ele sabe que quando ele é muito pressionado, ele tem que ir para cima, por exemplo, como ele vai do Pazuello, mas para cima do Bolsonaro ele não vai. Por quê? Porque ele é alinhado com o Bolsonaro. Você acha que se saísse uma lista de compras do Dória com um valor de quase 2 bilhões de reais, que claramente é superfaturamento, você acha que o Augusto Aras ia fazer o quê? Comenta, o que o Augusto Aras ia fazer se fosse o Dória? Ele ia pra cima. Ele ia fazer com o Dória o que ele fez com o Witzel. Ele ia derrubar o Dória. Ele ia fazer de tudo para derrubar o Dória. Veja como indicar um procurador-geral alinhado é importante. Eu dei aqui o exemplo do Alckmin e do Serra, que nem investigados foram. O caso do trem-salão em São Paulo, o Ministério Público perdeu as provas no incêndio. Sabia disso? Por isso que não foi para frente o caso. Já tinha confissão da Siemens e de outras duas, da Alstom, da Siemens e de mais 2 empresas de que elas fizeram cartel, de que parte ia para os tucanos de São Paulo. Mas a investigação toda travou porque eles
perderam as provas. Olha só que coisa linda para eles, para os corruptos, como o crime para eles compensou. Por quê? Porque eles têm um procurador-geral lá em São Paulo que sempre foi alinhado, a Procuradoria-Geral de São Paulo, com eles. E a da República é alinhada com o Bolsonaro, vai para cima dos adversários do Bolsonaro e faz vistas grossas ao Bolsonaro. Agora eu vou te dar o exemplo contrário. A Dilma colocou o Janot lá, em 2013. O Janot era lavajatista. O governo Dilma e o governo Lula foram os dois únicos governos na história do Brasil que colocaram um procurador-geral da República, que é quem investiga, quem tem poder de polícia, quem tem poder de mandar a Polícia Federal na casa de alguém e fazer um escarcéu. E eles colocaram o primeiro votado na lista tríplice. Como o lavajatismo estava começando a crescer ali, antes da Lava Jato começar, já tinha aquele sentimento lavajatista, que era o sentimento de acabar com a corrupção do PT. Só do PT. Mesmo se não tivesse corrupção, tinha que achar alguma corrupção do PT para derrubar o PT. Esse sentimento golpista já existia no Ministério Público e colocaram o Janot como representante disso. O Janot, que era muito amigo do Deltan Dallagnol e dos procuradores da Lava Jato de Curitiba. E aí o Janot fez o quê? Teve, em 2013, teve um helicóptero cheio de cocaína na fazenda de um senador. A Procuradoria-Geral da República fez o quê? Imagina se um helicóptero hoje, cheio de cocaína, é achado na fazenda de um senador anti-bolsonarista, de um daqueles que está lá na linha de frente contra o bolsonarismo, ou do Dória, ou de algum governador que está contra o Bolsonaro, que está falando um monte do Bolsonaro, ou até do prefeito do Calil, o prefeito de Belo Horizonte, que está sempre criticando o Bolsonaro. Sabe o que o Procurador-Geral da República ia fazer? Ia mandar prender todo mundo, ia investigar a fundo. Sabe o que o Janot fez? A gente sabe o que fez. Alguém foi preso? Alguém foi preso? Comenta. Alguém foi preso? Não foi. Ninguém foi preso. A Dilma, além de colocar um cara que não vai atrás da oposição, colocou um cara que perseguiu o próprio partido. Mas não foi só a Dilma, não. Antes disso, o Lula colocou o Gurgel, que foi foi para a Alemanha importar uma teoria chamada teoria do domínio de fato para prender o Zé Dirceu sem provas. O Zé Dirceu, que seria o sucessor do Lula, não seria a Dilma, seria o Zé Dirceu. Todo mundo sabe disso. Mas eles tinham que destruir o Zé Dirceu para que não fosse ele. Porque o Zé Dirceu sempre foi tido como um grande estrategista. Se fosse ele presidente depois do Lula, não teria golpe mesmo. Hoje o presidente seria Lula de novo. E aí o que acontece? Tinham que tirar o Zé Dirceu, tiraram, e aí o PT continuou sem estratégia, continuou colocando inimigos ali que perseguiam o PT, conseguiram prender o Lula sem prova, o Ministério Público Federal, junto com o juiz Sérgio Moro e tudo mais, junto com os patetas do TRF4, aí foi o grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, graças a isso tudo começou com o Procurador-Geral da República alinhado com a oposição. O Bolsonaro não cometeu esse erro. O pessoal do PSDB não comete esse erro. Então, quando a esquerda voltar ao poder, tem que saber que Procurador-Geral da República é a indicação mais importante que se faz. Tem que ser um cara que vá pra cima da oposição. Eu não tô nem falando, um cara que faz vista grossa pra você. Não. Tem que ser um cara que vai pra cima de todo mundo, mas que quando a oposição faça, vá pra cima. Porque não tem como você conseguir se manter um governo de esquerda no poder, com uma direita golpista no Brasil, como sempre foi e sempre será, se você não mostrar que a direita é criminosa, se você não começar a ir pra cima deles e fazer com que eles fiquem com medo. O Bolsonaro tem no Augusto Aras um escudo. O pessoal de Brasília vai contra o Bolsonaro até certo ponto, depois eles têm medo da Procuradoria-Geral da República. Só que a casa pro Bolsonaro tá caindo porque há investigações no STF que não dependem do Augusto Aras. Por exemplo, a do Pazuello, o Lewandowski manda o pessoal da Procuradoria-Geral da República obrigado a fazer. Essa do Pazuello também, vários procuradores do Conselho Superior do Ministério Público assinaram nota dizendo que tem que ser investigado, a nota de repúdio contra o Aras. Então ele é obrigado a fazer. Então, quando não há uma pressão muito grande, o Aras não faz. Então a gente tem que começar a pressionar o senhor Augusto Aras e a pressionar o Congresso para abrir CPIs e para começar a convocar esse pessoal, inclusive, quem sabe, Augusto Aras, para que eles fiquem constrangidos. Quando você começa a constranger o pessoal do governo, aí eles começam a falar, ainda mais só tem gente burra no governo Bolsonaro, se começar a apertar, eles soltam tudo. Então, o Bolsonaro vai ser investigado sobre isso e a casa vai cair muito para ele, depois ele vai cair da presidência por crimes que já cometeu, que já estão sendo investigados. Por isso aí, esses outros crimes dele, espero o Bolsonaro não ter mais foro privilegiado e não ser mais o presidente para ver a desgraça que vai acontecer na vida de Jair Bolsonaro. O fim dos Bolsonaro será trágico para eles. A gente vai estar aqui dando risada da cara deles, que ele vai responder por tudo isso com juízes que não vai mais ter, quando ele não for mais presidente, não vai mais ter senhor Augusto Aras defendendo. Vai ter, sabe o quê? Ou vai ter, se a direita lavajatista, a direita do Dória, que também é uma direita ali, ganhar, ou vai ter um procurador-geral da República deles, alinhado a eles, que vai fazer de tudo para prender o Bolsonaro,
ou se a esquerda ganhar, eu já tô aqui pressionando para que coloquem alguém alinhado a ir atrás da oposição e a investigar todos os crimes de Bolsonaro enquanto ele foi presidente. E aí, aí não vai mais ter quem salvar não, porque o pessoal da STF já está indo para cima, o pessoal de Brasília, o Centrão, já fala em impeachment, então a coisa está ficando bem difícil para o Bolsonaro, e a nossa sorte é que o Bolsonaro não é um cara visionário, que vê lá na frente, ele só vê aqui um palmo à frente da cara dele, então ele não tem estratégia nenhuma e ele vai cair por conta disso. Eu vou falar mais no próximo vídeo sobre investigações e sobre isso, mas antes, um segundinho, você quer ajudar a fortalecer? Se inscreve no canal, fortalecer a esquerda e a oposição, é claro, não o Bolsonaro. Se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos pra cima deles. Falou!